Muito bom dia. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar as senhoras peticionárias. Bem-vindas a esta audição e a esta comissão. Vamos dar início à audição dos peticionários da petição 44/17, primeira, pela abolição da exportação de animais vivos por via marítima para países terceiros. Uma petição que teve 8.719 assinaturas e o primeiro peticionário, a PATAV, Plataforma Antitransporte de Animais Vivos, aqui representada pela doutora Constança Carvalho e a doutora Isabel Carmo. Penso que terão sido informadas sobre a grelha de tempos, terão uma intervenção inicial de 10 minutos que poderão repartir ou fazer só uma pessoa. Depois passaremos aos grupos parlamentares aqui representados e no final contarão também com 10 minutos. E por isso passava a palavra à PATAV para fazerem a sua intervenção. Tem a palavra. Ok. Pronto, então, muito bom dia a todos. O meu nome é Constança Carvalho. Para quem não nos conhece, a Plataforma Antitransporte de Animais Vivos é um movimento cívico criado em 2017 com o objetivo de abolir a exportação de animais vivos por via marítima para países terceiros. Nós criámos este movimento cívico, opomos-nos à exportação de animais vivos por várias ordens de razões, que eu vou explanar brevemente, porque tenho pouco tempo. Começando pelas razões ambientais, os navios que transportam animais vivos são navios altamente poluentes, em média têm 40 anos, são reconvertidos de outras atividades e, portanto, são navios, muitos deles com bandeira negra, em termos de poluição. Acresce a isto que, como é do conhecimento público, a produção de gado bovino é bastante poluente e, portanto, nós estamos a usar os nossos recursos e a poluir os nossos lençóis freáticos para depois exportar os animais que estamos aqui a criar. Com isto elencamos nos argumentos económicos, que são vários. Ora, como todos sabem também, nesta comissão, Portugal é deficitário na produção de bovinos e, portanto, nós estamos a importar carne bovina de má qualidade e depois exportamos os animais criados em Portugal. Isto leva a um subaproveitamento dos matadouros, leva também a que as mais-valias fiquem do lado do país importador e não em Portugal, e existe um relatório que eu acho que era fundamental esta comissão analisar, nós já tivemos a ocasião de dar a alguns partidos políticos que tiveram a amabilidade de reunir connosco, e que é um relatório que fez um estudo sobre a parte económica, a viabilidade económica de substituir a exportação de animais vivos pela exportação de carcaças. E usou Portugal como exemplo no caso dos ovinos. Portanto, é particularmente útil para Portugal, porque Portugal foi o país modelo. E o que este relatório demonstrou foi que, de facto, haveria imensas vantagens, tanto ambientais como económicas, em haver esta reconversão. Eu sugeri a esta comissão que ouça o Eurogroup for Animals, que foi quem encomendou este estudo a uma entidade independente, que faz só pareceres técnicos, para poderem, porque acho que é, de facto, um elemento bastante importante e relevante. Depois, existem ainda questões de saúde pública, as populações que residem junto às zonas portuárias, nomeadamente de Setúbal, queixam-se nos dias dos embarques dos animais dos cheiros. Já tivemos animais a dar à costa, em Faro, em Peniche, em Troia, no Mar de Palha, e isto levanta algumas questões, mas obviamente que a grande questão que nos traz aqui é a questão dos direitos dos animais e as questões de bem-estar animal. Estas viagens duram em média 10 dias, nós exportamos anualmente à volta de 400 mil animais, os navios vão desde os que transportam 10 mil animais aos que transportam 40 mil animais e os animais não têm nenhumas condições para fazerem este transporte. A lei, se fosse cumprida, era má e insuficiente. O que regula este transporte é uma lei de 2005 e diz coisas como os animais precisam de 1 metro quadrado por bovino ou para cada 3 ovinos. Como todos sabemos, os animais não se deitam todos ao mesmo tempo, havendo com este espaço. Não há médico veterinário a bordo, os navios, como eu disse, são carcaças velhas, muitas vezes as barras, como nós vamos ver, porque nós vamos trazer imagens dentro dos navios para verem, os animais ficam presos nas grades e não conseguem soltar-se, não há ninguém para lhes dar assistência. Os ovinos enjoam, há estudos sobre isso, não há placas estabilizadoras nos navios. Existem as questões da temperatura, no seguimento da ANIT, que foi uma comissão do Parlamento Europeu para investigar o transporte de animais vivos. Houve várias recomendações, aliás, foi por um voto que não passou a proibição da exportação de animais vivos para países terceiros
e, portanto, é por um voto que estamos a ter esta conversa, senão neste momento já não tínhamos isto na União Europeia. No entanto, é possível ir mais além daquilo que a Comissão delibera, tanto que há países que já aboliram a exportação de animais vivos, nomeadamente a Holanda, partes da Alemanha, o Reino Unido agora, e, portanto, não há razão nenhuma para Portugal não o fazer. Isto para dizer que a lei é má e insuficiente, e mesmo esta má lei e insuficiente não é cumprida. A PATAV, desde o início da sua atividade, que acompanha os embarques, peço desculpa, e os embarques estão pejados de ilegalidades, que nós denunciamos à DGAV. Raramente estas denúncias têm consequência, às vezes têm quando são coisas gritantes, como uns ovinos que caíram de uma altura de 2 metros e viajaram durante 12 dias com as patas partidas, chegaram a Israel, foram abatidos de emergência pelos veterinários lá, e aqui houve consequência, mas raramente há. O que acontece com as denúncias é encobrimentos. Há lonas a cobrir os navios, há caminhões e contentores postos à frente para que nós não consigamos obter imagens. Nós antes filmávamos e vão ter a ocasião de ver também a chegada dos caminhões e deixámos de o fazer. As últimas imagens são de 2018, porque a nossa integridade física estava em risco, porque tentaram atropelar uma ativista e também porque os caminhões deixaram de parar nos sinais de stop, portanto deixou de ser possível. Ou seja, nós desde 2017 que denunciamos sucessivamente ilegalidades e elas não são resolvidas, são escondidas. Acrescentar também que a DGAV teima em que a responsabilidade do país exportador termina no momento do embarque, na rampa de embarque. Isto não é verdade. Há o Acórdão de Soviets que vigora para toda a União Europeia, que diz que a responsabilidade do exportador é até ao país de destino. E isto é um problema que a DGAV não resolve. E, portanto, na rampa de embarque estão ali 2 fiscais da DGAV que não veem tudo, a partir do momento que os animais cruzam para dentro do barco, é um festival de bastões elétricos e a DGAV diz que não tem absolutamente nada com isso. À chegada em Israel, nós trabalhamos com a Israel Against Live Shipments, que filma os desembarques e atesta as condições miseráveis em que os animais chegam e que vão ver também cobertos de excrementos, com cornos partidos, com patas partidas, alguns, com cegos por causa da amónia, depois vão para quarentenas que são absolutamente insalubres e indignas. Infelizmente não temos aqui imagens das quarentenas, porque não tínhamos tempo para tudo, mas podemos fornecer a quem quiser ver, e vou-me calar para podermos ver o vídeo dentro do tempo que nós temos disponível. Há coisas que são... Pode ir passando, por favor, que nós incluímos pela gravidade, que não são muito frequentes, e outras que é o prato do dia, que acontecem nos embarques todos e que eu vou passar a dizer. Portanto, isto são as imagens dos caminhões, isto era muito frequente, sobrelotados, animais espezinhados. Isto não foi uma vez, isto foram N vezes. Patas de fora dos caminhões também acontece com muita frequência. Portanto, isto é a chegada do porto de Sines. Esta é Sines. Isto não é muito frequente, um animal fugir, mas não é inédito, aconteceu 4 ou 5 vezes, e vão poder ver a forma como os animais são manipulados. Também há um cai ao rio, ao mar. As palmetas são frequentemente usadas em zonas sensíveis dos animais, como nos olhos, na cara. Num embarque que houve há 15 dias, nós contámos 73 vezes a palmeta a bater na cara do animal. Este é um animal que caiu ao mar, isto é a forma como ele é içado. Esta imagem é do Porto de Sines. E já aconteceu outros animais também fugirem e andarem pelo porto. E em Setúbal também houve 2 que caíram ao mar. Isto é dentro dos navios, como podem ver, os animais não têm espaço. Estão cobertos de fezes, estão feridos e não têm qualquer assistência médica ou veterinária para comatar os seus ferimentos. Estão desidratados, estão em stress. Como veem as barras que eu falava, os animais ficam presos e não conseguem sair. Este animal vai chegar morto a Israel, este que vemos agora. E todas estas imagens que temos dos navios, isto foi ainda em águas territoriais portuguesas. Portanto, isto é no início da viagem. Portanto, imaginem no fim. Este é um embarque recente, isto tem 2 semanas também. Os pontapés é uma coisa muito frequente, as plataformas elevatórias com mais ovinos do que deviam. O manuseamento incorreto de ovinos também é muito frequente.
Os animais são içados pelo pescoço, pelos cornos, pelas orelhas, andar por cima dos animais. Isto também acontece de volta e meia. Como podem ver, isto é completamente ilegal segundo o regulamento. E nós denunciámos à DGAV, não tivemos qualquer resposta. Esta situação nunca tínhamos visto, só vimos uma vez do animal a cair inanimado na rampa, mas achámos que tinha gravidade suficiente para ser mostrada. E achamos extraordinário como é que a DGAV ignora isto tudo. Eu também chamaria a DGAV se fosse. Isto já é a chegada a Israel. Israel diz que os animais que chegam mais cegos são os que vêm de Portugal. Cornos partidos, isto que sangra abundantemente, como sabem, é uma zona bastante irrigada, e é irrelevante para quem os compra, porque os cornos não se comem, não é? As patas partidas, a cegueira, são questões de bem-estar animal para as quais o importador está completamente nas tintas. O importador quer que os animais cheguem vivos, porque senão não lhe servem para nada, mas chegarem feridos ou não é indiferente. Em stress, cobertos de excrementos, pronto, isto é o habitual. E depois muitos ainda seguem de caminhão para outros destinos. E vou-me calar, que já não tenho mais tempo. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, queria-lhe pedir se podia fazer chegar a esta comissão o relatório que referiu na sua intervenção, para assim podermos todos ter acesso. Para dar início às intervenções dos grupos parlamentares, em primeiro lugar, o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Firmino Ferreira, a quem dou a palavra. Faça favor. Está ali. Portanto, começo por saudar então os peticionários pela iniciativa cívica. O direito de petição é um instrumento essencial da democracia e traz a esta Comissão um tema sensível e relevante: a exportação de animais vivos por via marítima para países terceiros. Antes de continuar, também dizer que naturalmente são perturbadoras as imagens e que nós não podemos ficar indiferentes ao que vimos. Portanto, o PSD encara este debate com sentido de responsabilidade, dado que já tivemos a oportunidade de reunir em audiência com o grupo parlamentar do PSD, onde esta problemática foi também levantada. O texto da petição refere que só em 2023 terão sido exportados 500 mil de bovinos e ovinos com viagens de longa duração, média de 9 dias, números expressivos que merecem análise rigorosa. O PSD parte de um princípio claro: o cumprimento das normas de bem-estar animal não é opcional, portanto, é obrigatório e tem obrigatoriamente que ser assegurado. Portugal está vinculado a regras europeias exigentes. Se essas regras não estão a ser cumpridas, a resposta deve ser o reforço da fiscalização e da aplicação da lei conforme previsto. No entanto, a petição não propõe reforçar regras, propõe abolir a exportação marítima para países fora da União Europeia. É uma proposta de grande impacto que levanta algumas questões relevantes, nomeadamente qual é o impacto económico sobre produtores nacionais, que mercados seriam perdidos com a abolição, há capacidade instalada para substituir exportação de animais vivos por exportação de carne transformada. Uma proibição unilateral não deslocaria a atividade para outros portos europeus sem resolver o problema de fundo. Também é importante avaliar a dimensão jurídica. A União Europeia regula o transporte de animais vivos. Estados-membros podem adotar regras mais exigentes, mas importa assegurar que uma proibição total não colida com princípios do mercado interno ou com obrigações comerciais internacionais.
gostaríamos de compreender melhor se defendem uma abolição imediata ou faseada, se admitem soluções intermédias, como limitação da duração das viagens, e que medidas concretas propõem para mitigar o impacto económico nos produtores, que no caso proposto pela PATAV, levaria certamente a uma diminuição da procura da carne portuguesa. O PSD entende que o debate deve ser simplificado num confronto entre ética e economia. É possível e desejável encontrar soluções que elevem padrões de proteção animal sem comprometer injustamente a competitividade do setor. A confiança dos consumidores é um ativo essencial, mas a estabilidade do mundo rural também o é. Este Parlamento deve legislar com base em dados objetivos, avaliação do impacto e enquadramento jurídico sólido. Agradecemos o contributo dos peticionários e reafirmamos a disponibilidade para analisar a matéria com responsabilidade, equilíbrio e rigor técnico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, dou a palavra à Sra. Deputada Ana Martins. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras peticionárias, Sra. Constança Carvalho e Sra. Isabel Carmo, quero começar por agradecer a vossa presença nesta comissão e também já reunimos neste âmbito e agradecer o vosso contributo cívico que esta petição representa. O tema do bem-estar animal, particularmente no transporte de longa distância, é uma preocupação legítima da nossa sociedade portuguesa e merece uma abordagem séria, técnica e responsável por parte do legislador. O Chega tem sido consistente ao longo das legislaturas na defesa do bem-estar animal, na denúncia de falhas de fiscalização, na exigência de reforço da capacidade da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e já apresentamos várias propostas para melhorar os mecanismos de controle, para garantir maior transparência e para assegurar que o transporte de animais vivos não se faça em condições indignas. A petição que hoje discutimos propõe a abolição da exportação de animais vivos por via marítima para países terceiros e reconhecemos que existem problemas sérios e os vídeos que acabamos de ver não nos traz dúvidas nenhumas e achamos que é inaceitável estas condições. O Chega é favorável ao objetivo de melhorar radicalmente o bem-estar animal e admite a necessidade de caminhar para a redução e eventual abolição deste tipo de exportações, desde que isso seja feita com responsabilidade económica e social, porque achamos que não podemos ignorar que a pecuária é um setor estratégico para muitas regiões e em particular para as regiões autónomas dos Açores. O transporte de animais vivos para o continente e para mercados externos tem sido um motor económico importante para os produtores, para a criação de emprego rural e para a coesão territorial. E qualquer mudança legislativa deve, portanto, ser acompanhada de um período transitório razoável que permita aos operadores económicos adaptarem os seus modelos de negócio e investir em transformação local e a exportação de carne processada ou outras alternativas sustentáveis. Defendemos também medidas concretas e imediatas. Primeiro, a obrigatoriedade de médico veterinário a bordo das embarcações, com autonomia técnica e relatórios públicos. E, segundo, o reforço da fiscalização da GIGAV com mais recursos humanos e materiais, porque não basta legislar, é preciso também garantir cumprimento. E terceiro, é preciso a definição de protocolos técnicos específicos para o transporte marítimo, com necessidades máximas de carga, ventilação adequada, monitorização ambiental e planos de emergência obrigatórios. Importa ainda referir, e que já foi dito aqui, que a legislação europeia permite que os Estados-membros adotam regras mais exigentes em matéria de bem-estar animal e alguns países, como já falou, restringem estas exportações e achamos que Portugal pode e deve fazer o mesmo, mas sem destruir a economia rural nem empurrar os produtores para situações de inviabilidade. Assim, a nossa posição concordamos com o princípio ético da petição, defendemos uma abordagem faseada, técnica e economicamente responsável e exigimos um reforço imediato da fiscalização e das condições de transporte. Defendemos políticas públicas de apoio à reconversão do setor pecuário para que o bem-estar animal caminhe lado a lado com a sustentabilidade económica.
Pronto, para terminar, gostaria também de colocar algumas questões, saber qual a vossa opinião, que medidas concretas e imediatas podem considerar prioritárias para reduzir também o sofrimento desses animais durante o transporte e para finalizar, acreditamos que é possível proteger os animais sem abandonar os agricultores e que é possível ser exigente sem ser irresponsável e que é possível legislar com humanidade e com realismo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao grupo parlamentar do PS e, para tal, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento as peticionárias e faço um reconhecimento e um agradecimento por o vosso serviço público e de serviço de cidadania prestando à comunidade na entrega desta petição e de termos aqui um elemento de trabalho para analisarmos em conjunto e melhorarmos efetivamente o que devemos melhorar. Eu dava uma nota prévia de que o vídeo relatado é de 2018, salvo erro, foi perto dessa altura, ou foi nesse período, que nós, no âmbito da Comissão de Agricultura e Pescas, fizemos também uma visita com as senhoras e os senhores deputados e tivemos dentro de um dos navios, tivemos um navio já com o embarque, tivemos presente lá, vendo as condições de alojamento dos animais. Também referir que fizemos esta evolução, ou seja, foi um longo caminho desde essa altura. Efetivamente, também constatámos e tínhamos essa indicação e houve navios que foram impedidos de operar porque não reuniam as condições. Alguns deles estiveram atracados nos nossos portos durante muitos dias porque não reuniam as condições. Isso, ou seja, foi um caminho que fizemos em conjunto, fizemos com as vossas iniciativas, com os vossos alertas e com o trabalho desta Comissão. Para nós é importante o cumprimento estrito da lei, é importante o cumprimento do bem-estar animal, é importante que a DGAV acompanhe naturalmente todo o processo, mas naturalmente que não defendemos ou não concordamos que de uma forma clara fiquemos isolados sozinhos, ou seja, que Portugal, deste momento para o outro, de autorizar a exportação de animais vivos e que outros países dentro do âmbito da União Europeia, cumprindo a mesma legislação, o possam fazer. É este equilíbrio que temos naturalmente que fazer, porque a vossa proposta, e eu considero que seria uma proposta naturalmente muito benéfica para todos nós, que efetivamente, em vez de exportarmos um número tão significativo de animais vivos, houvesse aqui uma reconversão e que exportássemos carcaças e com toda a mais-valia económica que ficaria no nosso país, certo? É um repto que aceitamos e que estamos disponíveis para apoiar, assim haja condições económicas ou que o Governo defina essas condições económicas com a criação dos matadouros, com os acordos comerciais e, efetivamente, que permita essa reconversão. Depois, dizer também o seguinte, este setor tem um efeito direto no mundo rural e no interior do país. Hoje só é possível haver esta criação de animais de ovinos e bovinos no interior do país, grande parte deles criados em extensivo, porque há uma exportação de animais, porque há um nivelamento do preço. O preço cairia a pique e não seria sustentável a grande parte das pequenas e médias explorações que existem no mundo rural. Por isso, haver aqui uma decisão abrupta, penso que pode não ser a melhor solução, mas naturalmente estaremos aqui disponíveis para participar nessa discussão e nesse diálogo. Se houver, naturalmente, e da nossa parte há uma total abertura para melhorar o controle, a fiscalização, as exigências, o cumprimento de toda a legislação que existe, estamos disponíveis para participar nessa reconversão, nesse melhoramento da legislação existente, para que efetivamente não haja situações que firam o bem-estar animal. Mais, até estamos disponíveis para também alterar a legislação em termos punitivos, de que efetivamente quem não cumpre esta legislação ou quem comete erros, também estamos disponíveis para ações punitivas
com essa fiscalização. Mas diria, em resumo, nós temos que ponderar, naturalmente, esse equilíbrio com o estrito cumprimento da lei e também dar aqui algum reconhecimento que fizemos juntos aqui um longo caminho que tem vindo a melhorar. Aqui, as condições que existem hoje, as condições dos próprios navios, as condições dos exportadores e importadores com o cumprimento que têm, nada tem a ver com o que se passava aqui há 7 ou 8 anos atrás, e isso foi um caminho que devemos também aqui ressalvar. A posição do Partido Socialista, naturalmente, quando vier a discussão, é de uma total abertura para melhorarmos, mas termos sempre em evidência estes 2 pontos que são fator de equilíbrio e que devem ser tidos em conta, porque também está em causa o funcionamento da nossa economia, a defesa do mundo rural e o equilíbrio do ecossistema, que é para nós também fundamental. Muito obrigado. Mais uma vez, felicito-vos pelo vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também os peticionários na pessoa das 2 convidadas que hoje aqui temos, e não será surpresa dizer que o LIVRE está alinhado com praticamente tudo aquilo que disseram, aquilo que a PATAV propõe, e que já em 2024 apresentamos um projeto de resolução com 2 pontos muito simples e que eu acho bastante fáceis de explicar, por isso os vou referir. Desde logo que haja um período de 2 anos que culmine com o final do transporte de animais vivos no nosso país, portanto, permitindo que durante esses 2 anos haja esta necessária e essencial adaptação dos produtores, enfim, de todo o ecossistema que está atualmente montado para o transporte de animais vivos. Parece-nos que 2 anos é um prazo mais do que razoável para isso. E, entretanto, nesse período, que haja, no mínimo, um médico veterinário a bordo de cada um destes barcos. Este projeto foi chumbado com os votos contra da grande maioria das bancadas, do Chega, do PSD, o PS absteve-se, é certo, ou a grande parte, nem todos os deputados do PS, mas a grande parte. E eu tenho alguma dificuldade em que se resuma a discussão quase à questão económica, porque sim, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD disse que é uma questão ética e económica. É-o, certamente. É mais do que isso, mas tem essas 2 dimensões. Mas mesmo economicamente, eu não estou confortável em ter um modelo económico que transfere o valor acrescentado da produção pecuária para um país terceiro. Eu quero é que esse valor acrescentado fique no nosso país. Portanto, mesmo economicamente, eu não estou convencido com esse argumento. Acho que estamos a basear-nos na solução mais fácil e mais imediatista, em vez de pensarmos uma solução muito mais estruturada, que permita o abate o mais próximo possível do local da criação dos animais, que esperemos, sim, também em produção extensiva, e que depois haja a exportação de carcaças. E, portanto, também economicamente, a defesa de um modelo de transporte de animais vivos, a mim, não me convence de todo. E depois a questão ética, e essa é, evidentemente, essencial. E se calhar a única pergunta que eu teria, até porque da parte do Grupo Parlamentar do PS ouvimos uma coisa diferente, é atendendo ao facto das imagens que nos mostraram virem desde 2018, mas também serem da semana passada, ou há 15 dias, não me lembro quando é que disse que era, mas então se da parte da PATAV acham que houve uma melhoria relativamente a 2018, aquelas primeiras imagens, se sim, em que medida e em que escala, se não houve melhoria, porque é que ela não houve, se é por falta de vistorias, se é o papel da DGAV que não está a ser feito como deveria estar a ser feito, e, portanto, da nossa parte, o compromisso de que iremos voltar a apresentar esta proposta, estamos alinhados. É uma questão ética, é uma questão económica, é uma questão ambiental e notei que começou precisamente por isso, porque é um tópico que quase nunca se fala, o facto destes barcos que transportam os animais serem altamente poluentes, dos mais poluentes que circulam nos nossos oceanos, e como tal, da nossa parte, o compromisso de que iremos voltar a apresentar a proposta, esperando que haja mais abertura dos partidos, para depois também, evidentemente, disponíveis da nossa parte para uma discussão em especialidade que possa culminar no melhor dos cenários para proteger produtores, proteger também os animais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar, pelo JPP, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento as senhoras peticionárias. Em primeiro lugar, peço desculpa aqui à Comissão. Estava ali agora na 14ª Comissão, os trabalhos atrasaram. Portanto, não acompanhei desde o início as diferentes intervenções. Preparei aqui, muito rapidamente, tenho uma introdução, mas vou prescindir e vou diretamente às questões relacionadas, acima de tudo, com o bem-estar animal.
e perceber se existem inspeções oficiais portuguesas ou europeias que confirmem de forma sistemática diferentes irregularidades que são identificadas pela vossa petição. E se consideram que o reforço da fiscalização poderia ser uma alternativa a chegarmos a uma meta final, que era a proibição total do transporte de animais. Portanto, eu não sei se estas questões já foram colocadas, e também uma última, Sr. Presidente, se permitir, se existe ou não alguma evidência documental ou relatórios oficiais que sustentam os casos referidos de más condições de transporte. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções dos vários grupos parlamentares, dou novamente a palavra às senhoras peticionárias para poderem prestar esclarecimentos sobre as questões que foram colocadas. Tem a palavra. Muito obrigada, senhores deputados, por nos terem recebido, alguns uma vez mais. Já é a segunda petição que nós apresentamos nesta Assembleia da República. Eu vou então tentar responder a todas as questões que foram colocadas. Se calhar agora vou começar do fim para o princípio. Vou começar a responder ao Sr. Deputado Filipe Sousa. De facto, perguntou se existem inspeções oficiais portuguesas ou europeias. As inspeções oficiais, não se pode dizer que exista propriamente uma inspeção. Nós temos a fiscalização por técnicos da DGAV, que estão nos portos marítimos de Setúbal e Sines. A DGAV, que é uma entidade com quem reunimos e falamos a miúde, queixa-se que tem falta de meios humanos, e a própria reconhece que não há técnicos em número suficiente para detectar todas as ilegalidades e incumprimentos que nós verificamos e tomamos nota e documentamos nos portos portugueses. A nível europeu não há inspeção, de qualquer forma há relatórios. Nós fomos uma das 3 entidades não governamentais que foram ouvidas no inquérito da ANIT, que foi uma comissão criada pelo Parlamento Europeu precisamente para fiscalizar o trabalho da Comissão e, nomeadamente, também a aplicação do Regulamento 1/2005, que é o regulamento que rege a atividade do transporte de animais. De facto, como já referiu aqui a Constança, o Sr. Deputado não estava, foi por um voto que nessa Comissão não saiu a deliberação que o transporte de animais vivos deveria ser abolido. Reforço a fiscalização, pois com certeza, neste período que aqui já alguns falaram da moratória, que nós consideramos que necessariamente terá que existir, é necessário haver mais fiscalização. Para isso é necessário também prover a DGAV do maior número de recursos humanos para que isso possa vir a acontecer. Agora, e sem prejuízo depois da Constança poder acrescentar alguma coisa também, porque pode haver alguma coisa que me esteja a esquecer de responder, em relação ao Sr. Deputado Jorge Pinto Livre, agradeço também as questões que foram colocadas e também a apresentação do projeto de resolução de 2024, que também focou. De facto, ao contrário, e perdoa-me aqui o Dr. Pedro Carmo, do que foi referido, não houve uma melhoria no que diz respeito às condições de transporte desde que nós assumimos a nossa atividade em 2017. A única coisa que nós verificámos in loco foi, de facto, a menor utilização do bastão elétrico, dos choques elétricos nos animais. Não obstante esse bastão ser agora raramente utilizado na rampa de embarque, ainda assim é utilizado dentro dos navios. Nós, por vezes, conseguimos visualizar isso através das nossas imagens, mas como os operadores sabem que podem estar a ser observados, evitam essa utilização. Em substituição do bastão elétrico, é agora utilizada uma palmeta, a palmeta, que é usada também, como disse aqui a Constança, maioritariamente em zonas mais sensíveis do corpo, que, de acordo com o Regulamento Comunitário 1/2005, é proibida a sua utilização nessas partes do animal. Em relação às questões climáticas que o Sr. Deputado também frisou aí bem, para além daquelas que foram faladas, todos nós já estamos a sofrer os impactos das alterações climáticas, e ainda agora recentemente com estas várias tempestades que assolaram o país. Não esquecer também da produção de metano que estes bovinos produzem diariamente
no nosso país. E há também a questão do princípio que é muito apregoado, de forma, a meu ver, hipócrita pela Comissão Europeia, que é o princípio do prado ao prato. Portanto, esta questão da exportação de animais deveria, só com base nesse princípio, ser completamente abolida. Vou passar então agora a responder ao Sr. Deputado Pedro do Carmo. Também muito obrigada pelas questões que colocou. De facto, lembramos-nos bem da operação de charme feita pelo professor Fernando Bernardo em 2018, que inclusivamente passou nos meios de comunicação social, na televisão. Nós tivemos a oportunidade de assistir. E foi apenas isto, uma operação de charme, com certeza que o professor Fernando Bernardo, que na altura era o diretor-geral da DGAV, não iria convidar os senhores deputados para um navio onde não conseguisse entrar. Relembro que os nossos exportadores, os nossos estivadores, no âmbito da primeira petição que apresentámos aqui, que foram uma das entidades que foram ouvidas, o Sindicato dos Estivadores, o SIL, queixaram-se inclusivamente que choram dos olhos quando entram dentro do navio por causa da concentração de amónia, e atenção que o navio ainda nem zarpou. Nós vimos há pouco imagens dentro do navio, ainda dentro de águas territoriais portuguesas, já vimos que os animais estavam em péssimas condições e alguns já estavam a cegar por causa da concentração e dos gases que estavam dentro do navio. Portanto, o Sr. Professor Fernando Bernardo obviamente não iria convidar os senhores deputados nestas condições. Se pudesse, não pode, porque aquilo é considerado, portanto, território internacional, mas se os senhores deputados pudessem entrar dentro dos portos marítimos de Setúbal e de Sines e após isso, naturalmente, entrar dentro de um dos navios que lá estão atracados, ficariam com uma imagem completamente distinta daquela que os senhores deputados foram convidados em 2018 para entrar dentro do navio, ficaram a conhecer. E, portanto, não houve qualquer melhoria desde essa data até hoje em dia, exceto aquela que já referi ao Sr. Deputado do LIVRE, que foi de facto a não utilização, pelo menos a olhos visíveis, do bastão elétrico, muitas vezes, embora eles ainda se esqueçam e façam isso de forma completamente irregulares. E ao contrário do que foi dito, aqui também já houve países europeus também a proibir este tipo de transporte, são países que estão mais evoluídos no que diz respeito a esta matéria. O último foi precisamente a Inglaterra, aliás foi uma promessa da Inglaterra, que assim que saísse da União Europeia, uma das primeiras medidas que ia tomar era precisamente proibir o transporte de animais vivos por via marítima. Portanto, em relação ao facto de terem que existir bovinos e ovinos porque há exportação, isso também não é verdade. Foi também dito aqui pela Constança que nós temos até déficit de carne bovina para consumo em Portugal. Portanto, nós temos que importar para alimentar os nossos cidadãos, os portugueses. Muitas vezes essa carne não é de tão grande qualidade como é a carne portuguesa. Isto, claro, portanto, consomem os nossos recursos naturais, poluem e infestam os nossos lençóis freáticos. Há a questão do metano, é a contaminação dos solos, é o problema dos navios que são carcaças velhas com mais de 40 anos, que são barcos reconvertidos e mal reconvertidos para o transporte destes animais, e tudo isto, claro, já para não falar nas águas de lastro dos navios também, e tudo isto, claro, contribui também aqui para é bastante prejudicial para o meio ambiente. Pronto, estou-me aqui a mandar acelerar. Em relação ao Chega, também dizer à Sra. Deputada Ana Martins, muito obrigada também pela questão. De facto, há medidas prioritárias para reduzir o sofrimento animal. A questão do veterinário a bordo, também aqui já focada pelo Sr. Deputado LIVRE, é essencial, tendo em conta também o rácio dos animais. Portanto, seria necessário averiguar quantos veterinários a bordo eram necessários de acordo com o número de animais que são transportados. E é necessário também, referindo aqui também a questão económica, naturalmente temos que ver aqui a questão da economia, mas as regras têm que ser proporcionais, não é? Nós temos o artigo 13 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que parece que existe aqui às vezes um certo confronto entre aquilo que é a ética e o bem-estar animal e as regras económicas, mas os animais e a ética não pode ficar sempre a perder em relação àquilo que é a mais-valia económica. Agora, muito rapidamente também aqui para o Sr. Deputado do PSD, muito obrigada também. De facto, as imagens que nós mostramos aqui são perturbadoras. Atenção que este mercado é para países
terceiros, não tem nada a ver com o mercado interno ou com o mercado portanto, da União Europeia. A abolição, naturalmente, teria que ser faseada, portanto, a moratória de 2 anos, que já aqui foi sugerida, parece-nos uma boa moratória para ser aplicada e, naturalmente, que o impacto económico tem que ser também analisado e estudado. Aliás, já foi analisado e estudado por nós também e há vários relatórios também que vão nesse sentido, mas eu, se calhar, vou passar a palavra à Constança para terminar. Eu não sei quanto tempo tenho, peço desculpa. 1 minuto, mas pronto, só muito rápido, então pegando aqui nas perguntas do... Desculpa. Muito rapidamente e pegando então aqui na continuidade das perguntas do PSD, se admitimos soluções intermédias, claro que sim, o nosso objetivo é claro, nós queremos acabar com a exportação de animais vivos por via marítima para países terceiros, mas ficamos contentes com qualquer passo intermédio que seja dado nesse sentido. Achamos, pegando no que disse há pouco o Sr. Deputado do JPP, só fiscalização não resolve, não é suficiente. Que medidas propomos para os agricultores? É simples, estes subsídios que são dados para a produção de carne não devem ser dados para a carne que é exportada, porque isto vai ser uma mais-valia para o consumidor israelita e não para o consumidor nacional. E se calhar baixar os impostos, dar facilidade para reconverter e para exportar carne congelada. Admitimos que possa ser faseado sem problema nenhum se Portugal tem capacidade instalada para isto, existe um subaproveitamento dos matadouros e o tal relatório que nós achamos que devem consultar e chamar aqui o Eurogrupo diz que sim. Há outra pessoa com quem era muito importante esta comissão falar, que é o dono da herdade do Freixo do Meio, Alfredo Sendim, que hoje não pode estar aqui connosco, mas que poderá participar se o chamarem, que é um produtor e que, ao contrário do que foi dito aqui, portanto, há produtores que também estão contra isto, que acham que isto economicamente, como disse o deputado Jorge Pinto, não é uma boa solução, porque as mais-valias ficam todas do lado de lá, e, portanto, a deslocação para outros portos é uma falsa questão. Sim, se nós proibirmos, vai passar para outros portos, mas isso nós não podemos nivelar por baixo, porque vai passar para outros portos. Os outros portos é que têm que nivelar por cima. Agradecer muito a todos e só terminar que os tais navios que o Sr. Deputado Pedro do Carmo disse que estão proibidos de operar em Portugal, as imagens que viu da ovelha a cair inanimada é desse navio há 15 dias atrás. Portanto, só para haver este esclarecimento. Muito obrigado. Agradecer os esclarecimentos que nos prestaram nesta audição. Penso que serão muito importantes para podermos avaliar e interpretar bem o que está aqui em causa e cada grupo parlamentar tomar as suas posições e avaliações. A relembrar aos senhores deputados que quer o link do vídeo que vimos, quer o relatório que nos farão chegar, estarão disponíveis na página da petição e por isso poderão ser consultados. E terminar só para agradecer todas as intervenções, desejar-vos um bom resto de dia e damos assim por encerrada esta audição. Muito obrigado a todos.